É porque eu acho que hoje o mercado é completamente diferente, o mercado está muito mais à mercê da reprodução de fórmulas. Sim. Então, assim, talvez seja meio que inescapável isso dentro de uma esfera mais comercial de cinema. Provavelmente a gente vai encontrar esse cinema brasileiro um tanto mais disruptivo, mais agressivo, às vezes mais assim descaralhado, uma produção bem independente que infelizmente acaba tendo visibilidade só para quem pode frequentar um festival de cinema, por exemplo. Tem muitos filmes bons que eles ficam limitados ao festival, né? Muitos. Passa em Tiradentes, passa, sei lá, em Gramado e é isso. E às vezes a gente vê, né? Um filme passou em Tiradentes, ganhou Tiradentes, ele vai estrear comercialmente 2 anos depois com 10 cópias. Sim. E assim, estrear Rio-São Paulo. Estrear. Claro. E sem contar que eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje, a distribuição das salas de cinema no Brasil. Sim. Isso muda Não até o só tipo de cinema que se faz no Brasil. Sim. Né? Não só a distribuição, como o mercado exibidor brasileiro é curto. Nossa. Curto número de salas. São um pouco mais de 3.500 salas no Brasil, que é muito pouco. E salas concentradas na região sudeste e, sobretudo, em São Paulo. É 1/3 das salas brasileiras estão em São Paulo. Nossa, gente, esse assunto me toca, viu? Porque eu voltei a morar agora em Juiz de Fora. E, meu Deus do céu, é muito difícil. Não, só tem cinema, tem dois complexos de cinema, que são em 2 shoppings, né? E, enfim, são sempre os mesmos filmes, a maioria desses filmes dublados. Sim. Né? Às vezes tem uma sessão... Por exemplo, essa semana estreou aquele Não Fale o Mal. Sim. Que nem é um filme que me interessaria muito, mas às vezes dá uma abstinência de cinema. Falo, pô, preciso ver alguma coisa, vou ver ou o último do Nicolas Cage que estreou, que eu vou ver. Porque assim, tem um toda semana, gente. Só cópia dublado. Mas eu tive isso, Wallace, voltando o ano passado para Caxias do Sul para visitar meus pais. No passado ou no retrasado, agora não me lembro. Porque eu não tinha assistido ao John Wick 4 aqui, não tinha conseguido, enfim, por N questões, eu disse, eu vou assistir lá. E eu me deparei com um abismo, porque eu geralmente vou de 2 em 2 anos visitar meus pais. E de 2 anos até aquele momento eu me deparei com um abismo, porque é isso, não tinha sessão do filme legendado a não ser 11 horas da noite. Era tudo quando muito tem dublado. a última sessão. E aí tu pensa o seguinte, esse tipo de concentração das salas de cinema, que a gente vai ver cada vez mais, e nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né, que é um oásis nesse sentido, a gente sente muito menos, né? Claro que dependendo da região onde tu mora... E ainda se sente, né? E ainda se sente. Mas tu pensa o seguinte, se a gente pensar, cinema brasileiro atual feito para um público médio, vamos dizer assim, um cinema de aspirações comerciais, e a novela brasileira, a gente teve meio que uma inversão. Porque a novela brasileira, até mais ou menos a fim dos anos 90, os protagonistas eram sempre membros de uma classe burguesa, em quem o público ia se inspirando. Sim. E isso começou a se revirar, né? A gente teve cada vez mais as novelas abraçando as classes C e D, diversificando o cenário e tudo mais. O cinema brasileiro faz um sentido meio que inverso. Os filmes brasileiros hoje que desejam alcançar algum tipo de público, eles falam do cara que mora no Leblon, do cara que mora no Flamengo. Ele dificilmente vai chegar nas classes trabalhadoras sem estereotipar ou sem caricaturizar essa classe trabalhadora. E isso tem muito a ver com que tipo de demanda que esses filmes comerciais... Você tá falando das comédias da Globo, principalmente. Também. Né? Essa demanda, por exemplo, porque qual o público que eu preciso atingir? Porque se a gente pegar nos anos 50, se a gente fizer um levantamento demográfico das salas de cinema, a gente vai ver que, por exemplo, fazia todo sentido, inclusive do ponto de vista comercial, tu ter um Rio Zona Norte ou um Rio 40 Graus, porque o ingresso do que o cara pagava no Leblon era o mesmo valor que o cara pagava em Bangu. As salas de cinema em Bangu vão, né, ou em qualquer região considerada não nobre do ponto de vista imobiliário de uma grande cidade, vai se concentrando tudo para essas regiões nobres. Qual é o público que eu tenho que atingir? O cara que é médico, o cara que é profissional liberal, o cara que tem uma outra condição. E aí o protagonista, isso me chama muita atenção nos últimos anos, até porque, pelo trabalho do Papo de Cinema, a gente acompanha lançamentos. Lançamentos são diretrizes editoriais muito fortes pra gente. O protagonista dos filmes que desejam ser populares no Brasil hoje são protagonistas da classe média. São protagonistas de classe média, são assim, dentistas, são esses profissionais. A gente tem pouquíssimos filmes que falam de uma classe C e D, e quando fala, infelizmente, geralmente essa classe C e D é transformada numa caricatura. É sempre vista do ponto de vista caricatural, ou seja, até mesmo nesse momento, qual é o ponto de vista que impera? É o ponto de vista da classe A e da classe B. Então, assim, para mim, isso está diretamente ligado a essa distribuição das salas de cinema e a qual público eu estou me dirigindo, né? Que público eu estou fazendo isso? Então, quando a gente fala sobre distribuição de sala de cinema, a gente não está falando só do aspecto econômico, a gente está falando sobre
que tipo de produto audiovisual vai ser produzido para municiar essas salas de cinema. Que é isso que a gente estava falando das salas nos anos 70, é um outro fator. As salas eram muito mais espalhadas por nas Brasil. ruas. E nas ruas. E nas ruas, você não precisava consumir, né? Sim. A não ser o cinema, tu ali ia comprar pipoca, entrava. Ou seja, hoje, né, o pessoal que está nos vendo aí sabe que cinema não é... Há muito tempo, cinema não é um divertimento popular e não é um divertimento familiar. Sim. Felipe, que tem 2 filhos, vai levar os 2 filhos e a esposa no cinema, quanto gasta? Meio salário mínimo, praticamente. Não. E aí é aquilo que eu sempre falo aqui, né? Além de... Existe essa lógica de que o cinema está em crise hoje porque o ingresso está caro. O ingresso estava caro antes da pandemia também, só que estava batendo bilhão de bilheteria os filmes. Então, assim, o motivo da crise do cinema não é o ingresso especificamente, mas para além do ingresso, é a gente pensar que a lógica consumo de cinema, ela tá para além do ingresso do filme. Sim. É isso, uma família de 4 pessoas não gasta menos de R$200 para ir no cinema. Não só por causa dos ingressos, mas porque essa pessoa tem que ir pro shopping. E para ir pro shopping, ela tem que parar o seu carro no estacionamento, dependendo do shopping, meu amigo. Parar um carro no estacionamento de shopping é absurdo. 40 pilas só ali. Sim, só ali 40 e as crianças? E a Lívia e o Léo perguntando, dizendo assim, papai, eu quero aquele boneco. Não. Passou na frente do boneco. Eu quero aquele Fini. Não, isso é o de menos. Porque a gente fala assim, não, tem muito brinquedo em casa. Mas e comer? E comer? Não. Foi no cinema, no shopping, tem que comer no fast food. Ou então a pipoquinha, que tá na entrada da sala. Você não tem como fugir. Você pode, o McDonald's tá ali, você leva a criança, vira ela pra cá. Pipoca não tem como, filho. Aí tu compra um Kit Kat a R$12. Puta que pariu. Então, a pipoca 30 às vezes, porra. Às vezes até mais. No cinema hoje... O balde temático. O balde do Duna. Hoje, assim, eu ainda pago um pouco menos, porque tanto a Liv quanto o Léo, eles não pagam o ingresso ainda. Então sou eu e minha esposa que pagamos. Mas é isso, ingresso, comida, um sorvete aqui, um negócio ali, um estacionamento, tu pagou 200 conto naquele dia. E não só isso, né? Hoje os cinemas brigam também, eles não disputam entre si só, eles disputam com a Netflix, eles disputam com o TikTok, porque as pessoas estão espalhando atenção por tudo quanto é forma de conteúdo diferente. O Desnorteado falou aqui, fui no Shopping Tijuca esses dias e deu R$55 no estacionamento, mais caro que o ingresso. 55 Meu amigo, eu já paguei... Vende o carro. Eu já paguei R$72 no Shopping Tijuca de estacionamento. Caraca, gente. 70. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Aí tu disse, vou deixar o carro. Você foi ver o Shoah no cinema? Cara, eu sou muito privilegiado, porque eu vou andando pro cinema, R$18 o ingresso, mais 18 da pipoca. Deu R$36. R$36 pra eu ir ver o filme, comer pipoca e andar. Eu ando de graça. Eu não vou pipoca e jogar só 18. Fazer a propaganda do cinema de Juiz de Fora pros dois, que... Eu já fui. Surpreendentemente, recentemente, estreou lá o filme mais recente do diretor favorito de vocês dois, Yorgos Lanthimos. Eles vão largar a gente aqui e vão ir pra Só dar um recado pra galera. O LivePix está funcionando, só que o LivePix a gente lê no final da nossa live. Isso, tá galera. bom? O Superchat a gente consegue ler aqui ao vivo com vocês. Se vocês mandarem o Superchat, a gente lê ao vivo pra vocês. O LivePix é um pouquinho mais difícil a gente ver na hora. Então, a gente vai ler os seus LivePix no final, tá bom? O último filme que eu vi na Independência foi o Avatar dublado, do James Cameron, 2010. Ele já pagou a prenda? Ainda não. Não lembra disso. Gente, pra quem não lembra, Desencontro Show, ele perdeu, eu escolhi um filme pra ele ver e a gente vai gravar ele vendo pra fazer um react só pros membros do canal. Eu ainda estou recorrendo no STJD. Mas porque você nunca viu esse filme? Não. Você vai gostar. Vou? Confia. Será? Sacrifício do Servo Sagrado. Aí eu gosto. Tu gosta? Gosto. Aí, viu? Ele gosta. Eu gosto. Vou gostar também. Tu gostou do 6x1? Cinema brasileiro. 6x1 é o cinema brasileiro, porra. Não. É uma obra-prima. Não é. Cinema brasileiro. Bora. Mas, enfim, o que a gente tava falando aí, tá vendo? A gente tá falando de sala do putaria, cinema, sala do cinema, dividir a atenção. Ah, sim. E é isso, assim, essa mudança da sala de cinema em direção ao shopping, ela é paradigmática nesse sentido. No sentido tanto de aumentar o valor que você paga pra consumir cinema, mas também o tipo de filme que estará presente lá, porque o shopping é um ambiente de consumo, e sendo um ambiente de consumo, há uma produtificação ainda mais acentuada do tipo de filme que vai estar ali passando. Enfim. Isso... E tu queria, desculpa até te interromper, mas é porque eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo há um tempo atrás, que é um menino jovem, e a gente tava falando sobre Homem-Aranha. E aí eu disse assim pra ele, falando sobre aquela questão do Homem-Aranha com os 3 Homem-Aranhas, eu disse, gente, ali é uma clara demonstração de uma brilhante campanha de marketing, porque eles
sugeriram a demanda e eles entregaram a demanda. Quem sabe se tiver 3 Homem-Aranha? A ideia, né? Sim. Povoou a internet com quem sabe. Eu digo, gente, se não tivesse os 3 Homem-Aranha, os cinemas iam ser quebrados. Sim, lógico que ia ter. Isso ia acontecer. Mas e aí, é muito óbvio. Dentro dessa lógica que tu tá falando, uma coisa que ele me respondeu é sintomática disso. Eu disse assim pra ele, porque cinema não precisa ser, a gente não precisa receber aquilo que necessariamente a gente quer. Né? O cinema tá ali para nos provocar. E ele me disse, não, eu pago o ingresso para receber aquilo que eu quero. Aí eu falei para ele, disse assim, isso é a lógica de quem pede um prato de macarrão. Sim. Se eu pedir a bolonhesa, eu não quero receber um carbonara. É o meu direito. Só que cinema, arte como um todo, a gente não consome desse jeito. Sim. Eu acho que parece mais até com a experiência que a pessoa tem no McDonald's. Vou pedir sempre o Big Mac porque eu sei o sabor daquela porra. Eu não quero ser surpreendido. Até porque é mais fácil, né? Exatamente. Isso vai na lógica justamente dos espaços de consumo mudarem o tipo de prática, o tipo de filme que vai ser exibido. Então, o shopping center vai ser o espaço da produtificação. Sim. Então, fora o risco, né, você falou do Homem-Aranha, eu me lembro daquelas cenas dantescas das pessoas vibrando quando aparece. Eu quero morrer quando isso jogando, acontece. Acho que teve um que as pessoas até soltaram fogos dentro da sala de cinema. Que é o público quase tão mal educado quanto o das cabines. Calma, a gente vai chegar lá. Não, chega. Ele tá querendo a polêmica. Quase tão. Mas é isso. Num cenário de produtificação, não só os filmes que vão ser exibidos atenderão a essa lógica, mas o espectador que se constrói para esse tipo de filme espera por essa lógica. Então, não é mais, no shopping center, o consumidor de arte. E parece escroto falar isso, mas não é o consumidor de arte, é o consumidor do produto. Sim. Né? Eu paguei aquilo, eu quero aquilo. É o cliente. Tem uma formação de demanda, né? A demanda está formada, a pessoa já vai esperando aquilo. Ele é cliente. Então, assim, se não tivesse 3 Homem-Aranhas, vocês atentaram quanto o meu direito enquanto cliente. Eu paguei o ingresso. Paguei o ingresso. Caro. Paguei R$72 no saldo do shopping de Juca de estacionamento. Pois é. Se eu paguei, eu lembrei de uma das cenas mais bizarras da minha vida, que fui eu assistindo no Botafogo Praia Shopping, no Cinemark, assistindo Adeus à Linguagem do Godard em 3D. Eu tava nessa sessão no Botafogo Praia Shopping. No Botafogo Praia Shopping. Porque em 3D, só podia ter o Cinemark foi uma sessão de pré-estreia, né? Eu não lembro. Foi uma sessão de pré-estreia. Aí eu disse assim, gente, é simplesmente bizarro. A gente tá no shopping, né, no Cinemark, que é uma grande rede, vendo um filme do Godard que tá discutindo tudo menos produtificação. Sim. Tudo menos isso. Mas é bizarro, foi uma sensação assim do tipo, ok, agora eu sei como um peixe quando cai fora da aquário, eu sei exatamente como é que ele tá assim. Mas é isso, é uma lógica muito específica que começa a ser produzida nesses lugares.